primeiro tratamento detido se encontra na Ideologia Alemã, que é um livro de 1845 a 46, num capítulo onde os autores estavam falando sobre o Ludwig Feuerbach. Por ter tido uma formação filosófica, é de se esperar que o Marx escrevesse suas primeiras obras discutindo o que naquela época era o último avanço da filosofia. Na Alemanha, esse último avanço era Hegel e o hegelianismo. Não entenda que isso se deu por algum capricho ou até por modismo. Imagina você ser um físico no começo do século XX e ver o Einstein desenvolvendo suas teorias. Se você tem um mínimo de interesse de contribuir para a sua área, você não vai voltar lá atrás no Newton e ignorar os grandes desenvolvimentos da área. A filosofia não é diferente. Essa coisa de um grande pensador começar a esboçar suas teorias com a refutação dos seus mentores acontece desde sempre, portanto, na religião, nas ciências e na filosofia. Então a gente tem, por exemplo, Aristóteles, que escreveu tentando corrigir o que viu de erro no Platão. O Siddhartha Gautama aperfeiçoando a doutrina hindu e criando o que a gente conhece como o budismo. O Lutero corrigindo a prática religiosa católica e criando uma cultura completamente diferente. E o Kant, por fim, corrigindo duas grandes vertentes do iluminismo e criando uma nova base epistemológica para as ciências. Então, na mesma pegada, ao escreverem Ideologia Alemã, Marx e o Engels estavam registrando um balanço sobre o que estava acontecendo na cena filosófica e basicamente mostrando como todo mundo estava se perdendo em abstrações ou misticismos e deixando de enxergar o mundo como ele era. O Feuerbach, Marx defenderá, foi o cara que acertou a mão em sua tentativa de aperfeiçoar ou pelo menos dar uma continuidade às ideias do Hegel. O primeiro problema surge aqui. O Feuerbach é conhecido primeiramente como um filósofo da religião. Ele é lido até hoje por gente interessada no ateísmo por causa de um volume chamado A Essência do Cristianismo, que foi a influência definitiva sobre psicanalistas e uns caras tipo Richard Dawkins. Mas o Marx começa o capítulo sobre Feuerbach discutindo outra coisa, o que ele chama de perspectiva materialista da história. Então no tópico 1.a, aqui eu estou na página 87 da edição da Boitempo, ele vai dizer o seguinte: o primeiro pressuposto de toda a história humana é naturalmente a existência de indivíduos humanos vivos. O primeiro fato a constatar é, pois, a organização corporal desses indivíduos e, por meio dela, sua relação dada com o restante da natureza. Pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião, aqui é a referência ao Feuerbach, ou pelo que se queira. Mas eles mesmos começam a se distinguir dos animais, tão logo começam a produzir seus meios de vida, passo que é condicionado por sua organização corporal. Ao produzir seus meios de vida, os homens produzem indiretamente sua própria vida material. Fim de citação. O que o Feuerbach fez foi isolar só esse aspecto da religião, porque era a proposta do livro dele. No seu livro famoso, portanto, ele põe um sistema de crenças do cristianismo no divã e faz uma análise que explica como a religião é uma mera projeção de desejos, de medos, de instintos primários dos homens sobre um ser abstrato, sobre um fantasma. No máximo, a evolução da cultura humana vai levar as pessoas a reconhecerem que aquilo que elas estão chamando de Deus é só um recipiente que encapsula tudo o que presta no ser humano. Então, não é à toa que Deus é bom, Deus é generoso, Deus cuida de seus filhos, mas também é o cara que castiga os maus e ajuda, assim, a gente fazer uma limpeza dos males do mundo. E o Feuerbach propõe que cabe ao próprio homem tentar se aproximar desse ideal de benevolência e justiça em suas ações, não se contentando com o espantalho de seus desejos, e meio que ser um crápula durante toda a sua vida cotidiana quando está fora da igreja. A religião, o Feuerbach escreve em seu linguajar complicado de filósofo alemão, a religião é a reflexão, o espelhamento da essência humana em si mesma. No outro trecho, Deus é o espelho do homem. Em ainda outro trecho, Deus é o interior revelado do ser do homem pronunciado. O ideal é que essa separação dos meus ideais de ação e da minha própria atuação no mundo seja extinta, que a humanidade faça o bem sem precisar depender dessa mediação, sem o que eles chamavam de alienação entre indivíduo e seus objetivos. E alienação, a gente sabe, é um conceito importantíssimo para o Marx mais para frente. E vocês notam, isso não tem nada a ver com filosofia da história, mas tem a ver com uma forma materialista de examinar as coisas. E é isso que o Marx, nesse comecinho de sua teoria, está apontando como um caminho a ser seguido. Marx era um grande estrategista ao escrever seus
Se há alguma dica que podemos dar nesse momento para ler seus textos é essa. Ele não menciona ninguém ou nenhuma ideia sem ter um grande plano por trás. Ao falar de Feuerbach, que é um cara famoso por seu tratamento da religiosidade, ele o faz só para retirar uma das várias características da sua filosofia, que é o materialismo, e meio que jogar fora todo o resto da filosofia do Feuerbach. O Marx, no fundo, está falando de sua própria proposta filosófica o tempo todo, mas usando o amigo para chegar nela. E ele meio que te alertou disso, porque lá no comecinho da ideologia alemã ele vai escrever o seguinte: se em certos momentos encontram-se em Feuerbach pontos de vista desse tipo, eles não vão além de intuições isoladas e têm em sua intuição geral muito pouca influência para que se possa considerá-los como algo mais do que embriões capazes de desenvolvimento. Uma vez que se livra da questão da religião para isolar o que importa, a forma materialista de analisar o mundo, o Marx dá uma definição bastante importante, que já soa mais como algo que ele escreveria. Ele diz: o modo pelo qual os homens produzem seus meios de vida depende, antes de tudo, da própria constituições dos meios de vida já encontrados e que eles têm de reproduzir. Esse modo de reprodução não deve ser considerado meramente sob o aspecto de ser a reprodução da existência física dos indivíduos. Ele é, muito mais, uma forma determinada de sua atividade, uma forma determinada de exteriorizar sua vida, um determinado modo de vida desses indivíduos. Tal como os indivíduos exteriorizam sua vida, assim são eles. Ou seja, a forma como eles exteriorizam é o que eles são, né? Eu volto aqui na citação. O que eles são coincide, pois, com sua produção, tanto com o que produzem, como também com o modo como produzem. O que os indivíduos são, portanto, depende das condições materiais de sua produção. Aqui a gente tem noções constantes na obra do Marx, que a gente só de bater o olho sabe. Modos de produção é a primeira. Reprodução dos modos de vida é a segunda. E modos de produção é a coisa mais fácil de a gente entender nesse momento. Ele engloba toda a forma de criação de bens materiais, de alimento, de moradia, de lazer e coisas que geralmente ocupam o nosso tempo de trabalho. Marx está partindo da premissa de que, mesmo antes de se tornarem seres culturalmente refinados, os seres humanos faziam algo que nós fazemos hoje. Eles são seres essencialmente produtivos, que nascem, crescem, são treinados para chegar na idade adulta e produzir algo. Essa produção de algo serve inicialmente à satisfação de necessidades materiais, por água, por comida, por abrigo, por sexo, por satisfação, por segurança e até por paz interior, por diversão. Nesse sentido, nós somos os mesmos seres humanos que, digamos, um homem pré-histórico era. Mas aqui entra a história e a aplicação do método de Feuerbach para pensarmos essa história. As tais forças produtivas em si se alteram com o tempo. Novas formas de sociedade surgem, de modo diretamente correspondente ao estágio de desenvolvimento das forças produtivas. A vida material condiciona a vida social e, consequentemente, as consciências das pessoas, a ideia que elas têm sobre si mesmas e sobre o que acham que é seu espaço no mundo, seu dever no mundo, sua missão, suas obrigações. Marx não dá qualquer exemplo nesse texto extremamente teórico, que é a ideologia alemã, mas é muito fácil da gente imaginar essa ideia aplicada quando a gente pensa no surgimento, por exemplo, da propriedade privada. O Rousseau, que era alguém que o Marx lia muito, talvez seja o primeiro cara que contou essa história com detalhes, e é uma história quase mítica, mas ela é pedagógica aqui nesse momento, de como a propriedade privada deve ter surgido, e como daí para frente surge uma sociedade talhada por hierarquias. A hierarquia e a injustiça e a pobreza são todas consequências lógicas da posse de propriedade privada. Considere então o seguinte quadro. O momento em que um homem pré-histórico, digamos, olhou para um pedaço de terra fértil e falou: "Isso é meu, vocês ficam com a terra infértil." E ele teve que lutar por aquele espaço, claro. Ele gerou uma nova necessidade material, para falar os termos do Marx. Essa necessidade material é a de reprodução do seu modo de vida como o cara que é dono do melhor terreno. E essa necessidade que surgiu foi a de se proteger contra o ataque dos outros e eventualmente conquistar respeito por ter mostrado coragem e pujança nesse objetivo. E esse indivíduo, esse dono de terras férteis, ele amplifica as forças produtivas, porque ele consegue gerar mais comida, por exemplo, que os outros. Ele começa a se cercar de pessoas que querem também não passar fome em tempos ruins, por exemplo, e gozar de alimentação farta.
Em troca, ele vai exigir certos favores dessa gente. Ele vai pedir que elas o protejam, talvez, que elas o reverenciem ou que elas trabalhem para ele em qualquer outra coisa. Depois de algumas gerações, os netos, os bisnetos desse camarada têm que justificar o porquê de terem direito àquelas terras. E eles vão criar mitos, eles vão criar uma série de papo furado para se manterem como donos do melhor pedaço de terra. Se as coisas apertarem, talvez eles terão que prometer mais benefícios para o pessoal que os protege, a fim de perpetuar seu modo de vida. Aqui já temos uma estrutura hierárquica bastante clara. Quem fica do lado de fora desse terreno fértil, sem direito à fertilidade em si, terá condições de reprodução material diretamente afetada pela existência daquele primeiro grupo. E eu cito de novo a ideologia alemã. Essa produção aparece primeiramente com o aumento da população. Então essa realidade que a gente está falando, ela só funciona se a gente está falando de uma sociedade mais complexa, cheia de gente em constante disputa. Toda a ideia de sociabilidade que parte de um quadro idílico em que o homem está sozinho tentando garantir sua subsistência, como Marx dá o exemplo no Capital, falando do Robinson Crusoe, que é basicamente o modelo dos liberais para explicar o mecanismo do capitalismo, são falsas. Todas essas formulações desconsideram algo muito básico, que é a sociabilidade humana. E o trecho continua. Ela própria, essa própria produção, pressupõe, por sua vez, um intercâmbio entre indivíduos. A forma desse intercâmbio é, novamente, condicionada pela produção. Isso é, o modo como eu, guarda do dono de terra fértil, por exemplo, me relaciono com diferentes pessoas, determina a minha existência social. E mesmo as ideias que eu tenho a respeito de mim mesmo são determinadas por isso. Eu serei respeitado pelo dono de tudo, já que ele não sabe viver sem mim. Eu serei temido e odiado por quem mora do lado de fora, por exemplo, que passa fome meio por minha culpa também. Eu serei respeitado por outros habitantes do terreno fértil que estão sendo constantemente protegidos por mim, e assim por diante. As formas de consciência nesse cenário simples que eu estou expondo, elas já são inúmeras, e podem ser funcionalmente ligadas àquela velha questão, a reprodução das formas de existência. Essa é a origem de tudo. O guardinha do terreno fértil pode nutrir todo tipo de ilusões sobre si mesmo ou sobre o seu poder. O neto do dono do terreno fértil pode realmente começar a crer que ele é abençoado pelos deuses, que ele foi posto lá porque ele é um escolhido, como muitos nobres acharam durante a história medieval e moderna da Europa, até vir a Revolução Francesa e mostrar via guilhotina que não era o caso. Mas para o materialismo histórico, nada disso importa tanto. Esses sistemas de crença que sustentam hierarquias e diferentes formas de vida são fenômenos superficiais. Eles não explicam de fato por que as coisas são como são. E o Marx mais tarde vai chamar isso de Überbau, de superestrutura. Mas isso ainda não está teorizado na ideologia alemã. A base é a questão material, o que tem a ver com o trabalho produtivo de uns ou o trabalho administrativo, policial e clerical dos outros. O Marx e o Engels ainda não desenvolveram isso no livro em questão e vão fazê-lo só no prefácio de um manuscrito chamado Uma Crítica da Economia Política, em 1859. E aqui eu ofereço um bom exemplo na literatura desse quadro mítico que eu acabei de expor. Vocês vão achar isso em Rousseau, mas uma linguagem extremamente chata, e vocês vão achar isso de uma forma muito mais interessante no conto de um socialista americano chamado Jack London. É um conto chamado A Força dos Fortes, que foi escrito, se eu não me engano, em 1909, e a nossa editora traduziu esse livro, foi um dos primeiros livros que a gente lançou, e por ocasião deste vídeo nós disponibilizaremos o conto na faixa, ele está na descrição do vídeo. Antes de acabar, eu vou citar um último trecho, que é o trecho central para entender a lógica por detrás do movimento histórico rumo a formas sociais distintas, que a gente vai entender como revolução mais tarde. E o trecho é o seguinte: a história nada mais é do que o suceder-se de gerações distintas, em que cada uma delas explora os materiais, os capitais e as forças de produção a ela transmitidas pelas gerações anteriores. Portanto, por um lado, ela continua a atividade anterior sob condições totalmente alteradas, e por outro, modifica com uma atividade completamente diferente as antigas condições, o que então pode ser especulativamente distorcido ao converter-se a história posterior na finalidade da anterior. Por exemplo, quando se atribui à descoberta da América a finalidade de facilitar a irrupção da Revolução Francesa, com o que a história ganha finalidades à parte.
A gente não vai se focar muito nessa interpretação da Revolução Francesa, porque seria um assunto para outro vídeo, mas apliquemos essa coisa toda da modificações das atividades e da alterações de antigas condições ao nosso exemplo pré-histórico. Suponhamos que um fulano que vive fora do terreno fértil descubra como navegar, por exemplo. E ele começa a treinar dezenas de comparsas para se locomoverem para lugares distantes. Esse indivíduo acabou de descobrir uma nova atividade, seja a pesca em alto mar, por exemplo, ou comércio com outros terrenos férteis. E ele começa a enriquecer ainda mais que o camarada que se declarou rei lá no comecinho da nossa história. A tendência é que a nova forma de produção de meios materiais, o comércio e a pesca em alto mar, afetem a vida paranoica e altamente policiada da região fértil. Os pau-mandados do rei e mesmo seus guardas talvez achem mais interessante ir defender o cara que está enriquecendo com uma forma diferente de riqueza, que está vivendo uma vida melhor no fundo, sem paranoia, com contatos culturais diferentes, por aí vai. Os jovens talvez decidam se aventurar no alto mar e encontrem coisas diferentes. Eles vão adquirir novos valores sobre o que é uma vida ideal. E novamente as formas de produção novas multiplicam possibilidades de mutação na sociedade, na cultura, nos sistemas de crença, de forma que é muito difícil da gente prever logo de cara. A gente só sabe quando essas mudanças supraestruturais acontecem, quando elas já estão acontecendo. Precisa primeiro ter a mudança da base material. E eu volto à citação. Essa concepção da história consiste, portanto, em desenvolver o processo real da produção e, a partir da produção material da vida imediata, e conceber a forma de intercâmbio conectada a esse modo de produção e por ele engendrada, quer dizer, a sociedade civil em seus diferentes estágios, como fundamento de toda a história, tanto apresentando em sua ação como Estado, como explicando a partir dela o conjunto das diferentes criações teóricas e formas de consciência, religião, filosofia, moral, etc., etc. E em seguir o seu processo de nascimento a partir dessas criações, o que então torna possível naturalmente que a coisa seja apresentada em sua totalidade. Então, quando Marx fala dessa religião, filosofia e moral, ele está falando do que a gente chamou de supraestrutura, que vem depois, uma vez que tem uma mudança significativa na base, certo? Eu volto à citação. Ela não tem necessidade, como na concepção idealista da história, ou seja, com Hegel e o que vem atrás, de procurar uma categoria em cada período, mas sim de permanecer constantemente sobre o solo da história real, não de explicar a praxis partindo da ideia, mas de explicar as formações ideais a partir da praxis material e chegar com isso ao resultado de que todas as formas e todos os produtos da consciência não podem ser dissolvidos por obra da crítica espiritual, por sua dissolução na autoconsciência ou sua transformação em fantasma, espectro, visões, etc., mas apenas pela demolição prática das relações sociais reais de onde provêm essas enganações idealistas. Não é a crítica, mas a revolução, a força motriz da história e também da religião, da filosofia e de toda forma de teoria. Aqui o Marx está remetendo a todo momento a Hegel, a conceitos do Hegel. Em comparação com os outros momentos de definição do materialismo histórico em toda a sua obra, esse da ideologia alemã ainda está muito pautado por uma necessidade de refutar os erros do hegelianismo. Ainda é uma obra de juventude. O erro central para o Marx e Feuerbach é o fato de o Hegel e o hegelianismo recaírem em abstrações excessivas e não entenderem que o mundo das ideias, da religião, filosofia e ideologias, é alterado irreversivelmente por mudanças materiais de condições de vida. O interesse pronunciado do Marx em 1846 é de virar o Hegel de cabeça para baixo, de ponta cabeça, e mostrar como as mudanças materiais são as causas de revoluções do pensamento e de demais fenômenos secundários à vida prática em si. O Hegel, para resumir ele bem, ele ensinava que a história global podia ser interpretada como um processo de amadurecimento, de autoconscientização e de autocriação de um tal espírito do mundo supraindividual, que ele chama de Geist, de espírito. E tem intérpretes atuais como Jay Bernstein e o Slavoj Žižek que não estão pensando esse espírito como um fantasma, tá? Não banalizem o espírito do Hegel. Eles estão pensando esse conceito mais como a totalidade da cultura, como o mínimo denominador comum das mentalidades de uma coletividade imensa de pessoas, pensando junto, né? Como formas de inteligibilidade, portanto, de uma comunidade humana. E os protagonistas da história para o Hegel, consequentemente, não vão ser os indivíduos em si,
mas esse conjunto de ideias em movimento constante e coerências novas surgindo em busca de uma forma mais aperfeiçoada de liberdade e do desenvolvimento de suas potencialidades. O Feuerbach foi importante por tentar banir essa sobreênfase hegeliana no trânsito das ideias, né? As ideias como um combustível para a mudança histórica. E o Feuerbach, o que ele faz? Ele volta ao próprio homem de carne e osso o poder de deliberação e agência histórica. O fim último do empreendimento filosófico do Feuerbach, do Marx e do Engels não seria, portanto, a realização de uma ideia abstrata de liberdade, dentro desses arranjos institucionais e políticos já disponíveis, de uma reforma, por fim, mas sim de devolver ao ser humano o poder de deliberação sobre sua própria vida, inclusive de tomar as rédeas da história para si e refazer instituições que até então viviam da inércia de traduções e de valores herdados de um passado morto. A libertação da raça humana de correntes da religião, da política e da economia, inclusive, pautou todas as grandes teorias do jovem Marx e do jovem Feuerbach. Eles chamam o ponto de chegada desse processo de libertação de comunismo nesse momento. Mas esse é só o primeiro momento da teoria do materialismo histórico. No próximo vídeo a gente discorre sobre 1858, que é o momento de contato do Marx e do Engels com o grande mundo, o momento que eles estão trabalhando como jornalistas, entrando em contato e lendo de fato história de vários outros países, como a Índia, o México, a Indonésia, os Estados Unidos. E eles mudam sua concepção radicalmente. As obras tratadas nesse vídeo vão ser 3 especiais. A primeira é a tal da Crítica da Economia Política, que é uma série de fragmentos de 1859. A segunda vai ser o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, de 51 a 52. E ela é uma obra privilegiada para a gente ver a aplicação do método do materialismo histórico, que é um método extremamente denso, cheio de linguajar teórico, num exemplo prático, no exemplo de um episódio só da história da França. E a terceira é o livro que a gente está lançando, que são os escritos sobre a Guerra Civil Americana, e que, segundo o August Nemetz, que prefaciou nosso livro, esse é o momento em que o Marx e o Engels têm seu método maduro do materialismo histórico já desenvolvido e estão aplicando na análise de uma revolução social que está acontecendo em tempo real, que eles estão acompanhando momento por momento, que é a tal da Guerra da Secessão nos Estados Unidos e consequente abolição da escravatura.